Olá pessoal, hoje eu vou trazer para vocês uma conversa bem franca, uma conversa bem legal, bem tranquila sobre história da matemática, mais precisamente história de um número fantástico que ninguém dá nada por ele, mas ele faz uma diferença incrível na sua vida. Quem é ele? É o zero. Essa é a história que eu vou contar nesse capítulo, então não deixa de ver esse vídeo até o final. Compartilha com seus colegas esse vídeo para que todos possam conhecer essa fantástica história. Para você que está chegando agora no canal, não esquece de se inscrever, de dar um like, de apertar no sininho, de seguir com todas as nossas atualizações dentro do canal. É um canal que está começando, mas eu tenho certeza que você vai gostar de muito conteúdo, de todos os conteúdos que a gente vai colocar nesse canal. Portanto, divirta-se! A história do zero, ela começa basicamente lá há muitos anos atrás, há muitos séculos atrás, no primórdio da humanidade, quando nem sequer existia qualquer tipo de número. Na verdade, o que a gente tinha naquela época era uma contagem muito primitiva, era uma contagem feita com pedras. Você sabia que pedras, em grego, é uma palavra que se refere a cálculo? Pois é, lembra de cálculo renal? Então, é pedra nos rins, não é isso? Então, a palavra cálculo tem origem grega e que significa pedra. E o que isso tem a ver com a história? Na verdade, antigamente, os camponeses, os pastores, eles cuidavam das suas ovelhas e levavam todas elas para o pasto. Mas eles não sabiam contar, porque os números simplesmente não existiam. Isso bota milênios atrás. Então o que eles fizeram? Eles resolveram colocar num saquinho, numa bolsinha de couro, alguma coisa assim, uma pedrinha referente a cada ovelha que ia para o pasto. Então passou uma ovelha, ele colocou uma pedrinha. Passou uma outra ovelha, ele colocou uma outra pedrinha. Passou uma outra ovelha e assim por diante. A ideia é que existisse o que a gente chama hoje de uma correspondência entre a quantidade de pedras e a quantidade de ovelhas. Na hora de retornar com as ovelhas, ele ia tirando uma pedrinha para cada ovelha que passasse. E a ideia é que a última pedrinha representasse a última ovelha voltando. Você já parou para pensar? Se de repente a última ovelha que passar já não tivesse mais pedrinha dentro da bolsa? Isso significa dizer que ainda tem uma ovelha para passar e todas as suas pedrinhas já foram retiradas. Essa ovelha não estava no meu grupo. Essa ovelha é nova no rebanho. Ela saiu de algum lugar. Bom, esse pastor ganhou uma ovelha. Mas o que acontece se a última ovelha passa? Eu retiro a pedrinha, mas mesmo assim, ainda sobrou uma pedrinha lá dentro dessa bolsa. Não tem ovelha para essa pedra. Eu acho que essa ovelha se perdeu no pasto. Se essa ovelha se perdeu no pasto, ele precisa ir lá buscar. Mas veja, ele consegue um jeito de controlar a quantidade de ovelhas, mas ele não tem ideia de quantas ovelhas são. Esse é um grande problema de contagem, quando a gente não tem um número específico para designar uma quantidade. Daí, então, surgiram os números naturais, os números utilizados para contar coisas da natureza. 1, 2, 3. Tudo começou muito primitivo. Olha, ou eu tenho um, ou eu tenho muitos. Bom, eu tenho um, eu posso ter dois, ou posso ter muitos. Eu tenho um, eu tenho dois, eu tenho três. Eu tenho muitos. Isso até hoje na língua portuguesa a gente ainda utiliza essa mesma ideia. Por exemplo, uma palavra com uma sílaba é monossílaba, uma palavra com duas sílabas, dissílaba, uma palavra com três sílabas, trissílabas. Uma palavra com 4 sílabas ou mais, ou muitas sílabas, é polissílaba, ou seja, muitas sílabas. Tá certo? Então essa ideia da contagem a gente ainda tem essa herança até os dias de hoje. Mas o que isso tem a ver com zero? Veja, pessoal, os números naturais foram criados para contar coisas da natureza.
E o zero serve para quê? Alguém conta o zero? Alguém consegue começar uma contagem pelo zero? Vamos lá, quantas crianças tem nessa sala de aula? 0, 1, 2... Ninguém faz isso, ninguém começa pelo zero. O que significa dizer que o zero não é utilizado para nada nessa contagem. Como assim não é utilizado para nada? Veja só essa ideia. Chegamos numa loja e vamos conversar com a atendente. Ô moça, por favor, você tem uma bermuda rosa com bolinha azul? Rosa com bolinha azul? Não, não temos essa bermuda. Veja, pessoal, que ela não utilizou um número para designar a quantidade de bermudas rosas com bolinhas azuis. Ela simplesmente disse, não tenho. Ela não falou pra gente, temos 0 bermuda rosa com bolinha azul. Ela não falou isso dessa maneira, ou seja, ela não utiliza um número 0 para contar coisas, simplesmente porque o 0 representa o nada. Pois é, gente, o 0 representando o nada. E como é que a gente parou para pensar na existência do zero? Por que o zero apareceu na nossa vida? Tudo começou com os babilônios. A forma de escrever os números dos babilônios é uma forma que a gente ainda utiliza, que é o sistema posicional. O que é um sistema posicional? Cada algarismo, dependendo da posição que ele ocupa no número, ele representa uma quantidade diferente. Por exemplo, 232. O primeiro número 2, o da direita, o da casa das unidades, ele representa 2 unidades. Já o da esquerda, lá o da casa das centenas, ele não representa o número 2, ele representa 2 centenas, portanto ele representa 200. Dependendo da posição do número, do algarismo no número, ele assume diferentes valores. Tá, mas e o zero? Tá, vamos fazer o seguinte. O que você acha de representar o número 202? Lembre-se, você não tem o zero. O zero não existe. Como você representaria? Bom, para isso a gente coloca o 2 na casa das unidades e o outro 2 na casa das centenas. E aí, quem sabe a gente deixa um espacinho para dizer que tem uma casa das dezenas vazia. Estranho, né? Vamos fazer o seguinte, agora vamos escrever o número 220. Bom, o número 220... Bom, vou colocar o 2 na casa das dezenas e vou colocar o 2 na casa das centenas. Tá aqui, ó. 2. E se eu pedir para alguém ler esse número, será que alguém vai ler 220? Ou será que alguém pode se confundir e acabar lendo 22? Esse é o grande trunfo do zero. O zero, ele precisa marcar alguma casa, ele precisa marcar alguma ordem nesse número que está vazia. Por exemplo, o número 202, a casa das dezenas está vazia. Eu não posso botar apenas um espacinho, que eu não sei quantos espaços tem. Veja, eu vou botar um espacinho pequenininho para 202. E se eu botar um espacinho um pouquinho maior, será que ele vai representar 2002? E se eu botar um espacinho um pouquinho maior ainda, será que ele vai representar o número 20.002? Olha a confusão. Sendo assim, pessoal, para a gente ter certeza de quantos espaços eu estou colocando, eu preciso colocar algum símbolo. E essa é a função do zero. O zero, que representa um algarismo que não tem qualquer valor, é apenas um símbolo que demarca uma casa que está vazia. Ou seja, que não há um algarismo, não há uma quantidade numérica naquela casa, naquela ordem. O zero representa apenas uma demarcação de lugar. Com essa ideia do sistema posicional e essas grandes confusões sem o zero que o nosso sistema posicional pode gerar, o zero acabou se tornando um número fundamental, quiçá uma das maiores descobertas da matemática de todos os tempos. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Gostou dessa ideia? Então compartilha,
curte, comenta, eu quero ver todo mundo participando. Se você sabia dessa história, fala pra gente, mas se você não sabia, então parte para os outros, comenta, compartilha, divulga essa história. Se inscreva no nosso canal, dê um like e curta bastante todas as histórias do Mas Isso Eu Já Sabia. Se você não sabia, agora você já sabe. Até mais, pessoal!